Senhor, como que pode isso? Deus poderoso. Mas, como está escrito no livro de Esdras, no capítulo 10, versículo 2, a parte B, no tocante a isso, ainda há esperança. A minha esperança é Cristo. Aleluia. Se o Senhor está comigo, agora se o Senhor não for comigo, como disse, né? Moisés, não me atrevo a dar sequer um passo, mas se o Senhor for comigo, eu vou. Então vai. Mas no deserto, Deus vai mandar o maná. Aleluia. Eu creio isso. Mas Senhor, eu tenho medo. Fica tranquilo, meu servo. E vou te mostrar caminhos. Eu vou abrir teus olhos. Vai vir codornizas. Irmão, vai te alimentar. Não fica preocupado, não. Você, mas como que vai ser, Senhor? Não fica, meu irmão, perguntando. Eu sei que o meu Redentor vive. E que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Não somente a mim, mas a minha terceira e quarta geração serão alcançadas pela graça do Senhor. Não é só você que é abençoado, a sua geração, meu irmão. Talvez você não esteja entendendo agora, mas gerações vão ser abençoadas, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Você está buscando aqui, você está, meu irmão, como se fosse depositando as suas orações, a sua adoração diante do Eterno. Aleluia! Fazendo um salto positivo no mundo espiritual. E isso, meu irmão, com os seus filhos. Porque muitas vezes a gente já fica olhando e fala, meu Deus, como que é isso? Gerações que são abençoadas, porque nós estamos buscando aqui os meus filhos, minha geração futura são alcançados. Você está aqui, meu irmão. E às vezes a gente fica meio coração lá. Deus fala, fica tranquilo, que eu cuido de você. Glória. Mas eu tenho freio, Senhor. Vai vir uma coluna de fogo no deserto. Sabe o que é uma coluna de fogo? Porque no deserto, durante o dia, é aquele calor, mas à noite a temperatura cai. E tem frio. Na vida não é diferente. Porque quando nós estamos talvez durante o dia aqui tudo tranquilo e nós recebemos a palavra e a palavra fala com nós, arde em nossos corações. Mas à noite quando tu coloca a sua cabeça no travesseiro, é só você e Deus. A tua oração, o teu gemido, os teus medos, coisas que você não pode falar nem com a pessoa que está do lado. Porque às vezes as pessoas não vão entender o teu sofrimento, a tua dor, os seus medos. E o Espírito Santo fala, eu estou contigo, estou te consolando. Vai vir um anjo te consolar e falar, estou contigo nessa caminhada. Mas você está aqui. E talvez a pessoa que você ama não esteja, mas quando você está buscando, Deus está guardando, está preservando, está curando, está libertando. O anjo do Senhor está indo lá, onde muitas vezes eu não posso entrar, mas o Espírito vai, onde o coração humano, meu irmão, a palavra que você fala que Deus vai na divisão da alma e do Espírito, e sabe que na divisão ali da alma, do coração, onde ninguém vai. Porque tem coisas que eu não consigo convencer, tem coisas que eu não vou conseguir falar, não tem palavras que possam convencer o homem, meu irmão. Mas onde o Espírito vai, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E ele vai ali onde ninguém vai, ele vai ali dentro. E é quando o coração é terra que só o Senhor pisa. E nós estamos aqui e o Senhor está indo lá. Amém, Senhor. E nós precisamos voltar dessa fé novamente. Nós precisamos crer que cada oração que nós fazemos, algo acontece, que no mundo espiritual está se movendo. Talvez pela ótica humana nós não estamos olhando aqui, não estamos vendo nada, nós só estamos vendo essas paredes, mas no mundo espiritual o Senhor está batalhando. Há uma batalha muito grande entre os principados e potestades, amados. E nós temos que crer e confiar e descansar nas mãos do Senhor.
Deus falou ali com Agar, através do seu anjo. E foi uma grande nação. É uma grande nação. Meio trabalhado, mas é. É, verdade, né, gente? Vou falar assim. Mas é. Se você ver, os árabes estão aí. Está tendo lá uma briguinha, né? Não vou uma briga aqui grande, mas está. Mas estão aí. Porque muitas vezes nós desviamos do propósito. Mas se nós ficarmos no propósito que Deus quer, nós somos alcançados pela graça. Aleluia! O amor do Senhor Glória a Deus! tem nos tocado. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Fria aí fora, mas com o calor do Espírito Santo aqui, porque o Senhor te trouxe aqui. Dessa maneira. Te trouxe aqui não somente para consolar a tua alma, mas para te dizer que Ele vai estar contigo na caminhada da vida. Amém. Glória. Se nós permanecermos fiéis, se nós buscarmos de todo o coração e adorarmos Ele em verdade e em espírito. Não desista dos seus sonhos, porque Deus não desistiu de você. Às vezes na trajetória da vida, muitas vezes a gente para. E Deus ele fala, não pare, continue a caminhar. Amém, meu Deus. Não tenha medo do novo. Mas espere no Senhor, que Ele vai te revelar e vai alegrar o teu coração. Com que me apresentarei ao Senhor? O que é homem que o Senhor pede de ti? Que ames a beneficência, pratiques a justiça e andes humildemente com o Senhor teu Deus. É isso que o Senhor quer de ti. Nós precisamos entender que na trajetória da vida é só você adorar. Porque você não vai ter que nem pelejar, porque nessa peleja você não peleja, é adorar ao Senhor. Conforme vocês estão adorando ao Senhor, o Senhor vai pelejando por nós. Porque nós não temos a capacidade, vamos ser sinceros, gente, nós não temos forças pela ótica humana para enfrentar situações. Mas quando o Senhor nos capacita, nós enfrentamos gigantes. Quando o Senhor nos capacita, nós atravessamos o deserto da vida. Quando o Senhor nos capacita, nós vamos vencendo as batalhas, os filisteus, os amorreus, os jebuseus e assim por diante. A terra prometida e as promessas do Senhor para mim e para a sua vida, muitas vezes não é de uma hora para outra. Deus ele fez uma promessa. Mas muitas vezes nós temos que estar na dispensação daquilo que o Senhor quer para nós. Deus fez uma promessa para Davi. Teve um espaço até ele chegar ao reinado. Ele foi ungido e já não saiu com a coroinha na cabeça não. Teve um tempo. Foi perseguido por Saul. Teve as suas lutas. José tinha sonhos. E Deus deu sonhos lindos, maravilhosos. O sol, a lua, as estrelas, todo mundo conhece, se curvavam diante dele. Mas para que isso acontecesse, foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao Egito, foi encarcerado, para depois alcançar o segundo lugar em hierarquia ali no Egito. Tem um processo. Não fuja do processo. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Eu sei que muitas vezes vai dar um pouquinho de medo, confesso a vocês. Mas enfrente-os, as suas lutas e os seus medos, no nome de Jesus Cristo. O próprio Cristo teve um momento que foi conduzido ao deserto, não é isso? Jejuou 40 dias e 40 noites. E depois, poxa vida, eu estou orando, estou jejuando, o que aconteceu? Quem que apareceu para ele? Foi o Pelascado. É, gente, verdade. Podia aparecer um anjo
tem propósito, tem coisas para você alcançar a vida. Às vezes o inimigo vai falar: quem é o teu Deus? Você é servo do Senhor, olha o que está acontecendo na sua vida. Olha, você não está buscando ao Senhor, você não voltou aos pés do Senhor, e olha o que está acontecendo. Se tu és o Filho de Deus, porque ele sabia a necessidade do Senhor Jesus, sabia que ele estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas você tem que estar convicto daquilo que Deus tem para a sua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória, aleluia. Mas a enfermidade está batendo na minha porta. Porque é assim, gente. Ele vai ali e vai bater medo de novo. Medo. Pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Então, quando vier a enfermidade bater na tua porta, pelas tuas pisaduras, eu sou sarado. Isaías 53. Meu irmão, olha, tem que olhar para a palavra do Senhor, porque se você desviar o seu objetivo, tu cai. Olhe para o alto, de lá vem o teu socorro, vem a tua resposta. Amém, Senhor. É aquele que te sustenta em meio à adversidade, é aquele que vai te surpreender. Às vezes você está agora no deserto e não está entendendo, mas mais na frente o Senhor vai fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Aleluia. Nós temos que passar o processo. Agar, ela passou por um processo. E Deus supriu. Seu filho foi caçador, foi homem valente. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Amém. Deus tem preparado aqui, nesse local, uma fonte para a sua vida. Aleluia. Amém, meu Deus. Beba dessa água. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sacia a tua sede. Busque o Senhor. Insista com o Senhor. Passe pelo processo. Deixa Deus tratar na sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor. Tenha aliança. Que aliança é essa? Eu estava aqui pensando aqui. Agar, ela foi lá, fez o seu filho casar com uma egípcia. Depois vocês verem mais à frente. Então fez uma aliança. E assim prosperou. Tenha essa aliança com Cristo. Não quebre essa aliança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no verso 23, 24 em diante, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei do Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças ao partido e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comeis esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discrimina o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém? Então examine-se. Desculpa, gente, é que eu tenho que falar. É que a hora vai indo. Eu vejo. Desculpa, perdoe. Eu parei. Foi o gatinho. Mas amém, vocês entenderam? É que a hora vai embora, eu estou percebendo. Aleluia. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que examinar, olhar para dentro de si. Todos nós, de alguma maneira, erramos. Meu irmão, eu vou falar, tem gente que fala. O cara chega e fala que é um santo. Meu irmão, todos nós, de alguma maneira, vamos errar. Queria falar que não, mas é. Então peça perdão ao Senhor. Por isso que a necessidade de orar. Sabia? Por isso que nós temos que orar. E quando você ora, chega aqui na igreja, põe seu joelho no chão, ou de pé mesmo, ou sentado, não importa. Fala com o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, ó, a maior raiva do diabo é essa. Ele tem uma raiva sua, gente, vocês não têm noção. Porque tu erra toda hora. E toda hora que tu pede perdão, Deus perdoa.
porque ele errou uma vez, foi expulso. E você erra, e quando você ora, Deus te perdoa. Quando você pede em nome de Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui, e um dia com Ele na eternidade. Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Uma nova aliança, um novo pacto. Fomos enxertados na videira verdadeira. Que nós possamos confiar no Senhor e crer no seu perdão. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque muitas vezes nós mesmos nos acusamos. Quem sou eu? Sou tão falho. Mas o Senhor olha para mim e vê em mim qualidades que nós não vemos. Se você olhar para a palavra do Senhor, queridos, eu não estou falando para vocês não se consertar com o Senhor, não, viu? Presta bem atenção. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se você se reconciliar com o Senhor, está na bênção. Deus ama o pecador, mas não compactua com o pecado. Então, por isso você tem que estar toda hora em oração. Peça perdão ao Senhor. Fale com Ele. João 15:15, vós sereis meus amigos. João 15:15, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já vos não chameis servos, porque o servo não sabe quem faz o Senhor, mas tem que chamar de amigos. Então Ele te chama, esse bondoso amigo Jesus, Ele se entregou ali por nós. Os amigos terrenos muitas vezes podem nos decepcionar, mas esse que se entregou na cruz do Calvário, esse não decepciona. Esse deu ali, além das nossas expectativas, porque Ele te amou e Ele está próximo de você. Lembra de quando Pedro estava ali andando sobre as águas e bateu o vento contrário? E ele duvidou em seu coração e começou a afundar. E ele começou a gritar. Forte! E diz a palavra do Senhor que Jesus estendeu as mãos. Então ele é um amigo próximo. Se estendeu as mãos, só que ele estava perto. Senão ele... Entendeu? Entendeu o mistério aí? Aleluia. Às vezes você duvida em seu coração e começa a gritar pensando que Jesus está longe. Mas quando você clama, quando você chora, quando você se derrama, simplesmente Ele estende a mão e te levanta novamente.